instrutora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor amarelo, são motivos de tulipas. Elas estão assim curvadinhas, né, deitadinhas. E ela é feita direto no tecido, no pano de prato. Vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, eu tenho um total aqui de 19 carreiras, tá? A gente trabalha direito e avesso do pano, são 19 carreiras. Aqui eu fiquei com 10,5 centímetros de barrado com uma linha de Tex 151 100% algodão. O meu caseado aqui, eu sempre faço pelo lado direito do pano, separado por 2 correntes. Eu procuro dar um espaçamento bom aqui nos meus caseados para o trabalho aqui, ó, o barradinho, né, ele não embabadar e também não ficar esticadão assim, tá? Então, vocês vão fazendo o caseado, vão controlando. Para quem tem um ponto muito apertado, pode fazer 3 correntes aqui de separação no caseado, não tem problema, é só você fazer também mediante as quantidades, né, de caseados que eu deixo descrito aqui no box de informações, tá? Por ser 2 ou 3 correntinhas aqui, isso não influencia em nada, tá? Apenas assim para poder ajudar, porque às vezes a pessoa tem um ponto muito apertado, faz 2 correntes, aí o trabalho começa a ficar assim, ó, repuxado, né? Então, para dar aquela folguinha, faz com 3 correntes, tá bom? Então, aqui o meu caseado eu sempre faço pelo lado direito do pano, como eu já sempre sei o múltiplo, né, que eu vou trabalhar aqui meus desenhos, eu já faço a quantidade exata, dou a volta no pano e chego aqui novamente para poder começar a trabalhar o barradinho. Então, pessoal, este trabalho é múltiplo de 19 mais 1, como eu fiz 4 desenhos, então são 4 vezes 19 caseados, mais um que eu preciso, né, total 77 caseados. Barrado deu 10,5 centímetros, ok? Então, essas são as informações principais aí para poder a gente fazer o barradinho. O pano é 50 por 70, né? Se eu já mencionei, tô repetindo de novo, 50 por 70 o tamanho do pano. E, pessoal, aqui abaixo do vídeo do box de informações, vou deixar a relação do material, vou deixar a relação de outras quantidades de caseado para você adaptar num pano talvez um pouco menor, ou uma toalha de banho, enfim, onde vocês quiserem aplicar este barrado. Eu vou deixar lá outras quantidades de caseado para vocês, ok? E se você gostou da proposta de aula de hoje, já deixa, pessoal, o like para fortalecer o canal. Compartilha bastante esses vídeos, tá? Do canal Eli Crochê Artesanato. Faça a sua inscrição, é totalmente gratuita. Isso você ajuda no crescimento do canal, certo? E quando você fizer a inscrição, ativa o sininho, aí você vai ficar recebendo, né, as novidades, né, a notificação de vídeo quando eu colocar aqui no YouTube. E na rede social eu tenho o Instagram, Eliane Prado 03, lá você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu agradeço demais a todos que estão se inscrevendo aqui no canal Eli Crochê Artesanato. Vocês deixam as mensagens para mim, assim que eu posso eu respondo, tá? Eu ajudo aí de alguma forma, né? Alguma dúvida que vocês tenham, pode mandar que eu, de alguma maneira a gente vai se falar e eu vou ajudar vocês, tá bom? E eu peço, assim, se durante o vídeo entrar algum anúncio, se vocês puderem assistir ao menos um anúncio inteiro, isso já ajuda demais no crescimento do canal. Então, pessoal, eu vou organizar a mesa aqui e nós vamos começar a fazer este barradinho de tulipas hoje, agora, tá bom? Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas. Vamos subir aqui 3 correntes dentro do caseado, vamos colocar 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. 2 correntes, vou colocar um ponto alto aqui neste ponto de base,
2 correntes e vamos seguir fazendo os quadradinhos vazios. Então, vamos fazendo 2 correntes e ponto alto, chegando lá no final, façam 4 pontos altos para finalizar o cantinho de borda. Então, aqui a primeira carreira com os quadradinhos vazios e no final aqui, coloquei um ponto alto no ponto de base, mais 3 aqui dentro do caseado aqui de base. Para a próxima carreira, já subam 3 correntes, vira o trabalho. E aqui a gente já começa a fazer mais 3 pontos altos. Duas correntes e o ponto alto. Então, nós vamos repetir todos os quadradinhos de base aqui. Sempre 2 correntes e ponto alto. Façam por toda a extensão do pano e no finalzinho também repitam os 4 pontos altos. Então, vai ficando assim, ó. É só fazer a repetição aí da carreira. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a segunda carreira de quadradinhos vazio, sempre 2 correntes e ponto alto de separação, e aqui no final os 4 pontos altos. Para a terceira carreira, já subo as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui, pessoal, eu já adiantei o cantinho de borda, tá? Sempre vão ser os 4 pontos altos e fiz 9 quadrados vazios aqui na terceira carreira, o início aqui. 9 quadrados vazios, sempre 2 correntes e ponto alto. Agora, vamos fazer apenas um quadradinho cheio, coloquem assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base. Agora, gente, de intervalo, nós vamos fazer 18 quadradinhos vazios. Depois dos 18 quadrados vazios, repete de novo 4 pontos altos, tá bom? Então, eu terminei aqui de fazer a terceira carreira, iniciamos com 4 pontos altos, 9 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos. Intervalo de 18 quadrados vazios, aqui mais uma marcação da flor, 4 pontos altos, 18 quadrados vazios, 4 pontos altos, 18 quadrados vazio, 4 pontos altos e aqui no final 8 quadrados vazio e 4 pontos aqui de borda. Para a próxima carreira, que já vai ser a quarta, subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já fiz o canto de borda, sempre 4 pontos altos, adiantei 4 quadrados vazio. Agora nós vamos fazer um quadradinho cheio, que coloquem 2 pontos altos dentro aqui do quadradinho, um na base, e vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Além dos 3 quadrados vazios que eu fiz aqui separado por 2 correntes, eu já adiantei aqui, ó, esses 4 pontos altos, e aqui eu preciso colocar também mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu fico com 7 pontos altos. Depois desses 7 pontos, gente, nós vamos fazer 13 quadrados vazios. Sempre 2 correntes assim, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E depois que fizer aqui os 13 quadradinhos vazios, vou contar com vocês, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ó. Deu 13 aqui. Aí, eu vou fazer o próximo quadradinho aqui, ó, 4 pontos altos, vão sobrar aqui, ó, para fazer 3 quadrados de base. E quando chegar aqui, ó, vocês têm que fazer mais 7 pontos altos, certo? Depois, de novo, faz 13 quadrados vazios. E assim é a sequência do trabalho. Então, aqui, pessoal, olha, depois dos 7 pontos altos, trabalhei 13 quadrados vazios. A partir daqui, ó, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 7 pontos altos que eu repeti no segundo desenho aqui, que é uma tulipa deitada. Então, aqui, ó, 13 quadrados vazios, aqui é o motivo, 13 quadrados vazios, aqui é o motivo. No final, aqui são 8 quadrados vazios separados por 2 correntes e 4 pontos altos. Na próxima carreira, já subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu fiz o canto de borda, repeti novamente, olha, os 8 quadrados vazios e fiz aqui 4 pontos altos que eu adiantei, tá? Um ponto para cada um de base, assim, ó.
Aqui já é a quinta carreira. Agora, nós vamos fazer aqui 3 quadrados vazio, ó, 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, faz aqui um ponto alto. 2 correntes e faz aqui um ponto alto. 3 quadradinhos. Agora, vamos fazer aqui um total de 7 pontos altos. Façam 2 pontos aqui dentro do quadrado e completem todos esses de base, vamos ficar com 7. Pessoal, então aqui, depois que eu fiz os 7 pontos altos, fiquei com 13 quadrados de intervalo. Aqui, ó, já são 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 7 pontos altos. 13 quadrados vazios de intervalo. Aqui é o terceiro motivo. 13 quadrados aqui de intervalo, motivo, e no final fiquei com 4 quadradinhos vazios e 4 pontos altos de borda. Na sexta carreira, agora subam as 3 correntes, virem o trabalho, façam o cantinho de borda. Aqui eu adiantei mais 3 quadrados vazios. Pessoal, deve estar saindo barulho externo aí, que é de obra, tá? Me desculpem. Depois dos 3 quadrados vazios aqui, nós vamos distribuir 13 pontos altos. Então, eu tenho que colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, completar todos esses pontos de base. Até agora eu fiquei com 10 pontos altos, coloco mais 2 aqui dentro do quadrado e um na base, e aí eu fiquei com 13 no total, tá? A gente precisa de 13 aqui. Vamos fazer 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto. E aqui vamos completar esses pontos de base, que são 4 no total. Assim. E vamos colocar aqui, ó, mais 2 pontos dentro do quadrado, na base aqui são 7 pontos, tá? Então, aqui são 13, 2 quadrados vazios e 7 pontos altos, sim. E vamos fazer agora 11 quadrados vazios, certo? Olha, gente, então depois que eu fiz aqui os 7 pontos altos, fiz 11 quadrados vazios, a partir daqui, ó, já repete os 13 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui, olha, os 7 pontos altos e 11 quadrados vazios. Então, olha, assim, olha, o motivo, eu fiz aqui 11 quadrados vazios, motivo. E aqui, no final, eu fiquei apenas com 7 quadradinhos vazios, cada um aqui separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte: façam as 3 correntes, virem aqui o trabalho, faço o cantinho de borda. Aqui eu adiantei só 6 quadrados vazios, tá? O cantinho de borda são os 4 pontos altos. Aqui tem os 6 quadrados vazios, aqui a gente tem que pôr 2 pontos altos dentro do quadrado. E vamos completar aqui até ficar com 7 no total. Olha, já fiz os 7 pontos altos, agora façam 2 correntes para fechar aqui, ó, um quadrado vazio no terceiro ponto de base, mais 2 pontos altos, aliás, 2 correntes, perdão, e um ponto alto, 2 correntes, e aqui um ponto alto. Olha, então, ficamos com 3 quadrados vazios. Gente, agora nós vamos fazer tudo de ponto alto aqui. Vamos preencher 2 pontos altos aqui dentro na base, 2 pontos altos aqui dentro na base. Vamos ficar com 19 pontos altos até aqui, tá? Coloquem 2 pontos altos aqui dentro de cada quadradinho, os de base. Contando tudo aqui, vão dar 19 pontos altos. E depois aqui de intervalo vão ser 8 quadrados vazios. Finalizei então, pessoal, aqui a carreira de número 7, depois que eu trabalhei aqui os 19 pontos altos, eu fiz um total de 8 quadrados vazios, a partir daqui, ó, são 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui novamente 19 pontos altos. O canto aqui, o começo, né, são os 4 pontos altos, e depois eu fiquei com 6 quadrados vazios. Então, assim, eu fiz aqui, olha, até o finalzinho aqui, depois dos 19 pontos alto, apenas um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 8, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o pano, faz mais 3 pontos altos.
Aqui, pessoal, eu fiz 2 correntes e fechei um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Façam mais 2 correntes e fechem aqui, ó, no terceiro ponto de base, mais um ponto alto para fechar o segundo quadradinho. Agora, vamos fazer todos os pontos de base, eu vou ficar com 16 pontos altos no total. Depois, façam aqui, ó, mais 3 quadrados vazios, completem todos esses pontos de base também. Então, eu vou adiantar esta parte, que vai ser só repetição aqui em cima do desenho. Então, eu vou fazer, ó, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Então, aqui, pessoal, olha, eu fiz os 16 pontos altos, 3 quadrados vazios. Até aqui, ó, eu tinha feito um total de 7 pontos altos, só que eu completei aqui, ó, 2 pontos dentro do quadrado na base, fiquei com 10. De intervalo aqui são 8 quadrados vazios, a partir daqui já repete, ó, 16 pontos altos, 3 quadrados vazios. Olha, igual aqui eu tenho só 7 pontos altos, vou colocar mais 2 aqui dentro do quadrado e um na base, eu fico com 10. E a partir daqui você já começa a fazer novamente os 8 quadrados vazios, ó, são 2 correntes ponto alto, certo? Então, aqui agora, nós vamos fazer, ó, 2, 4, 6, 7 e mais um aqui em cima, 8, igual nessa situação aqui, ó, certo? Então, façam de vocês, eu já volto. Terminei, então, pessoal, a carreira de número 8, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvida, só voltar lá na explicação, tá? A distribuição aqui dos 16 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos. Então, olha, eu fui fazendo de intervalo aqui, são 8 quadrados vazios. Aqui no finalzinho, ó, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei só com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos de borda, tá? E para a carreira agora de número 9, subam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui eu já fiz os 4 pontos altos de borda. Fiz um quadradinho só, ele é separado aqui por 2 correntes. Este próximo quadrado de base aqui, vamos colocar 2 pontos altos dentro e um na base, assim. E vamos fazer 3 quadrados vazio e vamos repetir novamente esses 10 pontos altos e repetir esses 3 quadrados vazios. E aqui são 13 pontos altos que nós vamos colocar, tá? Então, ó, 3 quadrados vazio, 10 pontos altos, 3 quadrados vazio e aqui 13 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui para dar uma adiantada. Então, assim eu fiz, tá? Ó, os 10 pontos altos que eu repeti aqui, 3 quadrados vazios e aqui eu fiz 13 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, aqui vamos fazer 2 correntes, terceiro aqui ponto de base, fecha um ponto alto. Aqui vão ser 5 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto. E aqui, pessoal, depois dos 5 quadradinhos vazios, vocês vão colocar, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Então, aqui já começa a repetir lá o início do primeiro motivo, ó. Depois do quadrado cheio, são os 3 aqui quadradinhos vazio. Olha, meu tá enviesando um pouquinho, mas daqui a pouco ele estabiliza. Então, ó, esses 4 pontos altos são estes aqui. Já fiz aqui, ó, os 3 quadrados vazios e agora aqui é só repetir, ó, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios e 13 pontos altos. Fez os 13 pontos, de novo faz aqui 5 quadradinhos vazios, depois 4 pontos altos. Então, esta será a sequência da carreira de número 9. Finalizei, então, a carreira de número 9, conforme eu expliquei para vocês, bloco anterior, aqui 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, aqui eu tenho 10 pontos altos, 3 quadrados vazios, e aqui 13 pontos altos. No intervalo, 5 quadrados vazios, e a partir daqui já é repetição. Eu fui fazendo assim, olha, em todas as tulipas do meu trabalho aqui, no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, olha, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. E na carreira de número 10, agora, façam as 3 correntinhas, virem o trabalho, já façam mais 3 pontos altos, que é o canto de borda. Aqui, pessoal, eu adiantei 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Só que vamos ficar aqui com um total de 7 quadrados. Então, ó, mais 2 correntes aqui
e vai contar 1, 2, 3, aqui vai fechar um ponto alto. 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fecha aqui mais um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha aqui mais um ponto alto. Aqui eu tenho 2, 4, 6, falta só mais um quadradinho aqui, ó. 2 correntes, terceiro ponto de base, fechou mais um quadrado. Vamos fazer agora aqui 2 pontos alto dentro do quadrado de base e um ponto aqui na base. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio, 2 correntes, mais um quadrado vazio, e aqui eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Este aqui já conta um ponto. Vou fazer o segundo. Fiz aqui os 7 pontos altos. Vou fazer 3 quadrados vazio agora, 2 correntes e ponto alto. Terminando aqui, ó, o terceiro quadradinho, por enquanto tá assim. Fechei o meu terceiro quadrado, agora eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. Vamos fazer 2 correntes e aqui fechar o quadrado vazio. 2 correntes, fechar o quadrado vazio. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer agora um total de 10 quadrados vazios, tá? Então, olha, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6... Aí, aqui em cima, ó, tem que dar 4 quadrados vazios igual aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho 4 aqui mais 6, dá 10, né? Ó, 2, 4, 6, aí mais 4, 10. Depois dos 10 quadrados vazios, o próximo quadrado de base aqui, ó, eu vou fazer igual aqui, ó. 4 pontos altos, esses dois aqui quadrado vazio, e em cima aqui desses pontos de base, eu vou fazer 7 pontos altos. E depois repete tudo de novo aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu e mostro para vocês, assim, bem devagarzinho, para vocês entenderem. Finalizei a carreira de número 10, então, relembrando, ó, 4 pontos altos, fiquei com 7 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, e aqui 7 pontos altos. 3 quadrados vazios, aqui são 4 pontos altos, 10 quadrados vazio e aqui 4 pontos altos. Então, pessoal, olha, aqui como é comecinho, é menos quadradinho, né? E aqui, então, eu fiquei com 10 quadrados vazio a partir daqui, ó, né? Aqui deu 7, só que aqui como é um inteiro, deu 10. Aí, a partir daqui, ó, já tem 4 pontos altos, 2 quadrados vazio e aqui 7 pontos altos. Aqui 3 quadrados vazio, 4 pontos altos e aqui, olha, eu fiz de novo 10 quadrados vazios. Aqui já repete, ó, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aqui 10 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos. Aqui eu tenho, ó, os 3 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. E como é finalzinho aqui, fiquei apenas com 2 quadrados vazios. Então, essa será a sequência da carreira de número 10. E o ponto de borda, que são os 4 pontos altos. E na carreira agora de número 11, nós vamos fazer as 3 correntes, vira o trabalho. Façam aí, né, o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Aqui eu já fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, só que eu tenho que fazer mais um quadrado. Então, ó, 2 correntinhas. E aqui, ó, no último ponto de base, eu faço mais um quadrado vazio. Aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, estamos assim bem no começo da carreira. Vamos fazer aí os 2 quadrados vazios e aqui fazer 4 pontos altos no total. Olha, então eu fiz os 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Agora eu vou fazer novamente 2 quadradinhos, ó, 2 correntes. Último ponto de base aqui fecha um ponto alto, 2 correntes. E aqui fecha meu segundo quadradinho. Aqui eu vou colocar 4 pontos altos no total, né? 2 sempre dentro do quadrado, na base, 2 correntes. E aqui no último ponto de base, olha, eu fiz um quadrado vazio, desta forma. E agora aqui nós vamos usar 2 quadrados de base para colocarmos 2 pontos altos dentro do quadrado, na base, mais 2 aqui dentro. E um na base, aí nós ficamos aqui com 7 pontos altos assim.
Agora, de intervalo, nós vamos fazer 9 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, eu fiquei com 3, 6, 9 quadrados vazios. A partir desses 4 pontos altos, ó, já é essa repetição, depois 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, 1 quadrado vazio e depois aqui 7 pontos altos. E de intervalo, novamente, 9 quadrados vazios. Então, tudo que eu fiz lá no primeiro desenho, a partir, né, dos 4 pontos altos aqui para frente, é repetição dos demais desenhos aí do trabalho. Aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 12, vocês vão fazer as 3 correntes, virem o trabalho, façam mais 3 pontos altos. Aqui eu adiantei 4 quadradinhos vazios, ó, no cantinho do começo da carreira número 12. Agora aqui nós vamos fazer um total de 13 pontos altos. Então, eu preencho aqui, ó, este quadrado de base com 2 pontos altos. Vou colocar aqui ponto alto sobre ponto alto. Dentro deste quadradinho, 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu vou fazer para adiantar e já volto. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 13 pontos altos, tá? Ó, dentro dos quadradinhos aqui, ó, foram 2 pontos altos. Aqui também, somando tudo, deu 13 pontos altos. Façam 2 correntes, aqui vai fechar um quadrado vazio. Agora, aqui nós vamos colocar ponto alto dentro do quadradinho, que são 2, um aqui na base. Agora, aqui nós vamos ficar com um total de 16 pontos altos. Então, a gente vai colocando, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, coloca aqui todos os pontos em cima aqui de base, certo? Ó, então, a gente vai fazendo. Do lado oposto aqui, nós vamos usar mais 2 quadradinhos de base para dar 16. Ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, na base. Aqui também, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, na base. Vamos contar, ó, 3, 6, 9, 12, 15, mais um aqui, deu 16 pontos altos. Ó, vocês vão distribuir desta forma. E agora, vamos fazer 9 quadrados vazios, tá? Sempre 2 correntes e ponto alto. Aqui, pessoal, depois que eu fiz os 9 quadradinhos vazios, aqui novamente, ó, eu comecei a repetir os pontos. Aqui são 13 pontos altos, aqui um quadrado vazio e aqui eu tenho 16 pontos altos. Aqui são 9 quadrados vazios e depois aqui eu comecei de novo a colocar, ó, 13 pontos, 19 pontos altos, aqui o 9 quadrados vazios. E aqui no finalzinho, ó, depois dos 16 pontos altos, fiquei apenas com 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 13, subam as 3 correntinhas, virem o trabalho. Aqui eu já fiz os 4 pontos altos de borda, já fiz 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Só que eu preciso de mais 2 quadrados aqui, então eu faço 2 correntinhas e vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base. Vou fechar um ponto alto, 2 correntes. E aqui também, terceiro ponto de base, eu fecho meu sexto quadradinho vazio. Agora, gente, nós vamos fazer aqui, ó, prestem atenção, um total de 28 pontos altos, tá? Até este quadradinho aqui, ó, vamos colocar 2 pontos altos dentro dele e um na base. Aqui é a mesma coisa, 2 pontos altos dentro. Então, fazendo todos esses pontos aqui, preenchendo os quadradinhos, vão dar 28 pontos altos, tá? E depois é só fazer 10 quadrados vazios e novamente repetir os 28 pontos altos. Eu vou fazer o meu e já mostro. Finalizei, então, a carreira de número 13, conforme expliquei no bloco anterior. Aqui começamos com 4 pontos altos, fiquei com 6 quadrados vazios, aqui 28 pontos altos, e aqui de intervalo são 10 quadrados vazios. Então, assim, olha, eu fui fazendo aqui no final, depois dos 28 pontos altos, fiquei apenas com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Na carreira de número 14, já subam as 3 correntes, virem o trabalho, já faço mais 3 pontos altos do canto de borda. Aqui eu já fiz
2 quadrados vazio. O próximo quadradinho aqui nós vamos preenchê-lo, colocando 2 pontos altos aqui dentro, para fazer o ponto bloquinho, né, o quadradinho cheio. Ó, e um ponto sempre na base, tá? Para ficar retinho. Então, assim. Agora, vamos fazer 3 quadrados vazios. 2 correntes, conta 1, 2, 3. Faz um ponto alto, 2 correntes. Conta que é o terceiro ponto de base, já faz um quadrado vazio aqui e 2 correntes. Conta que terceiro ponto de base, já faz o último quadradinho vazio. Agora, nós vamos fazer 16 pontos altos, tá? Então, vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto, até a gente ficar com 16 no total. Então, aqui, ó, já conta um ponto. Vou começar a fazer o segundo agora. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 16 pontos altos, eu trabalhei aqui, ó, 10 quadrados vazio, tá? Aqui sobram 3 de base, é só fazer 2 correntes, terceiro ponto, fecha aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazio. E a partir destes 4 pontos altos, ó, já é repetição aqui do primeiro desenho, ó, 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, e aqui já são os 16 pontos altos e novamente 10 quadrados vazio. Então, assim, eu fui fazendo a repetição dos motivos, só que no final, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 15 agora, subo as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos do cantinho de borda. Repeti aqui os 7 quadrados vazios. Agora, eu faço mais 2 correntes. Conto o terceiro ponto de base, coloco um ponto alto, 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, coloco aqui mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 9 quadrados vazio aqui no comecinho. Agora, a partir deste ponto, ó, nós vamos fazer um total de 7 pontos altos. Vou fazer o meu segundo ponto. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 7 pontos altos, trabalhei um total de 17 quadrados vazio, ok? Então, o primeiro quadradinho aqui, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei um ponto alto. Aqui sobre este também, 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei aqui um quadrado vazio. E a partir daqui, ó, já começa igual essa primeira explicação que eu dei para vocês, tá? Em cima de pontos altos de base, 2 correntes, terceiro ponto, fecha aqui o quadradinho, 2 correntes, terceiro ponto de base aqui, fechou o quadradinho. Então, eu fui repetindo aqui, ó, mais 17 quadrados vazios, 7 pontos altos. Agora, no final aqui, eu fiquei só com 7 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a próxima carreira, que já vai ser a de número 16, é somente quadradinhos vazios. Então, subam as 3 correntes, virem o trabalho, já façam aí mais 3 pontos altos. Aqui eu adiantei quadradinho sobre quadradinho. E quando tiver assim pontos de base, é só fazer 2 correntes e contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base e já fecha aqui um ponto alto. Então, esta carreira de número 16 vai ser toda de quadradinhos vazio, tá? Então, é só ir fazendo as 2 correntes, ponto alto. Opa, aqui eu fiz só uma correntinha, fazer mais uma. Então, aí é só fazer até o final, tá? No final, lá são os 4 pontos altos de borda. Então, aqui, pessoal, eu fiz tudo de quadradinho vazio, separado por 2 correntes, certo? Na carreira de número 16. Aqui no finalzinho, 4 pontos altos. E para a carreira de número 17, nós vamos repetir tudo de novo, tá? Faz os 4 pontos altos aí do canto de borda e repete todos os quadradinhos vazio de novo, tá? Mais uma carreira aqui de quadradinho vazio. Façam 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, certo? Que eu já volto.
Olha, gente, então aqui eu finalizei a carreira de quadradinhos vazio até o final. Aqui eu fiz 4 pontos altos e para a próxima carreira, que será de número 18, eu já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. E vamos fazer mais uma carreirinha aí de quadradinhos vazio, tá? Então é só seguir fazendo 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto, para fechar mais uma carreira aí de quadradinho vazio. Então, aqui, pessoal, a carreira de número 16, 17, 18 foi tudo de quadradinhos vazio. A próxima já vai ser a última, então eu vou continuar fazendo aqui, eu já volto. Então, eu terminei aqui, olha, a carreira de número 18, também tudo de quadradinho vazio até o final aqui, ó, 4 pontos altos. Agora, para a próxima carreira, já subam as 3 correntes, vira o trabalho. Aqui nós vamos fazer só mais um ponto alto. Aqui, ó, segundo ponto de base, faz um ponto alto para começar a última carreirinha aqui pra gente terminar o trabalho. Faço aqui 2 correntes. Dentro, ó, do segundo ponto que acabamos de fazer, ó, laça a linha. Tem 3 laçadinhas na agulha, ó, tira tudo junto. Esse é o ponto tombadinho, ó. 3 laçadas, tira tudo junto. E venho aqui, ó, no último ponto aqui de base e faço um ponto alto. Assim. 2 correntes, ó, de novo, ó, laça a linha na agulha, passa por debaixo do ponto, 3 laçadas, ó. Meio ponto alto, tira tudo junto. De novo, 3 laçadas, tira tudo junto. Laça a linha na agulha e já faz um ponto alto aqui, ó, para fechar um quadradinho vazio. Certo? De novo, 2 correntes. Laça a linha na agulha, passa por debaixo do ponto, 3 laçadinhas, tira tudo junto. Então, olha, nós vamos fazer este meio ponto alto por 2 vezes. Olha, 2 correntes, aqui, ó, é a primeira laçada, ó, tira tudo junto, e a segunda laçadinha. Terminou, já faz aqui um ponto alto. 2 correntes, volta aqui, ó, faz um meio ponto alto, volta lá dentro, ó, faz meio ponto alto e fecha aqui o quadradinho vazio. 2 correntes, laça a linha na agulha e faz aqui, ó, um meio ponto alto e o segundo meio ponto alto. Então, gente, eu vou seguir fazendo o meu assim até o final. Daqui a pouco eu volto pra gente poder terminar lá o cantinho junto. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer todos os pontos tombadinhos, olha, igual eu expliquei no bloco anterior. Aqui no final, olha, fiz o meu ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, mais um ponto tombadinho, ó. 2 correntes, laça a linha na agulha, ó, dentro do ponto, traz o fio, passa tudo junto. De novo, são 2 vezes, ó. Então, eu fiz o ponto tombadinho, aí eu pulo este ponto de base, venho para o próximo aqui, ó. Faço um ponto alto e no último ponto de base aqui também, ó. Faço mais um ponto alto, ó. Faço uma corrente, alongo aqui a linha. E a gente pode cortar o fio. Aqui por detrás do trabalho, né, você vai passando a linha, dá um nozinho e corta o excesso, tá bom? Então, olha, nós terminamos aqui de fazer o cantinho. Então, pessoal, este é o barradinho de hoje que nós aprendemos a fazer. É uma tulipa, né, deitadinha. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima